cresceram também os resultados positivos. Entre 16 e 22 de dezembro do ano passado, 8.606 pessoas fizeram o teste, 18% deram positivo. Já no período de 7 a 13 de janeiro deste ano, foram 15.246 testes, com 22% positivos. Segundo o Ministério da Saúde, nas 3 primeiras semanas deste ano, o Brasil registrou mais de 120 mil casos de dengue, um aumento de 170% na comparação com o mesmo período de 2023. Segundo os médicos, chegada de sábado e na manhã seguinte procurou um hospital. Cuidado com os potes, cuidado com as plantas, né? E é isso que eu falo, costumo tomar cuidado, porque olha, dói muito o corpo, dói muito a cabeça, é uma dor muito ruim, insuportável. O Brasil é o primeiro país a oferecer a vacina no sistema público, mas a quantidade disponível ainda é pequena, 6,5 milhões de doses. A prioridade do SUS é atender quem vive em regiões com número alto de casos de dengue, seguindo a estratégia do Conselho de Saúde dos Estados e dos Municípios e da Organização Mundial de Saúde. As vacinas vão ser aplicadas em 521 municípios, em regiões com alta transmissão da dengue, em 16 estados e no Distrito Federal, que hoje decretou estado de emergência, com 16 mil casos nos primeiros dias de janeiro, um crescimento de mais de 600% em relação ao mesmo período do ano passado. 3 pessoas morreram. A meta do SUS é vacinar 3.200.000 pessoas a partir de fevereiro. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que vão receber 2 doses, com intervalo de 3 meses. De janeiro de 2019 a novembro de 2023, foram 16.400 casos de internação nessa faixa etária. Essa faixa etária, ela está dentro do que foi definido pela Organização Mundial de Saúde. A gente observa que, em termos proporcionais, o grupo de 10 a 14 anos, ele representa o grupo que concentra mais as hospitalizações. Então, isso foi um norteador para a nossa tomada de decisão. O Ministério, ele tem a intenção de vacinar o máximo possível. Tudo depende do que for disponibilizado. Vacina é uma coisa que vai progredir ao longo dos anos. O número de hospitalizações entre pessoas idosas também preocupa, mas esse grupo não teve autorização da Anvisa para receber a vacina da dengue. A ministra da Saúde pediu a ajuda da população para enfrentar o problema. Os focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, né, o que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento. Essa união é muito importante de esforços. A seguir, a investigação da Polícia Federal sobre espionagem ilegal na ABIN. Giving up ain't really in my DNA. Nissan Frontier 2024, a única com 6 anos de garantia e com descontos de até R$50 mil no Outlet Nissan. Visite uma concessionária e aproveite. Hoje, a noite é de emoção aqui na Globo, depois do Jornal Nacional. Me beijou, mas ele disse que volta pra me buscar. Aí não pode saber disso, pelo amor de Jesus Cristo, manhã. Renascer. Na sequência, a disputa pela liderança no BBB. Então prepara a torcida, eles vão precisar. E ainda, aquelas histórias apaixonantes em This Is Us. Quer dizer que você pediu a minha mão? Pedi. No Verão Imperatriz, a previsão de ofertas imperdíveis. A procura
30,99. Sobrecoxa de frango macedo 1 kg, 9,99 depois de 103. Cerveja Corona 330 ml, 6,19. Se beber não dirija. Chocolate Lacta 165 gramas, 7,99 depois de 103. Amaciante de roupas líquidos de lençol 2 cubos, 8,99. Super Imperatriz, há 50 anos próximo de você. No dia desta terça-feira, a gente conta como que foram as partidas de Nação e Barra e Ercílio Luz e Avaí pelo Campeonato Catarinense. E já começa todo o esquenta do fim de semana? Eu te espero à 1h. Você conhece o Para Quem Doar? É um espaço que liga quem se importa com quem faz. Funciona assim. Tem gente que quer doar e não sabe como. Tem gente que já ajuda muita gente e que pode fazer mais com a sua doação. Todo dia, nosso papel é juntar todo mundo. São muitas causas importantes e urgentes. Acesse e doe. No Alto Esporte. 4 portas, muita esportividade. Hatches e sedãs que querem cada vez mais individualidade. Customize. Perto do para-brisa com ferramenta de dentista. É domingo, depois do Globo Rural, no Alto Esporte. A Polícia Federal transferiu para um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte o acusado de ser mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Tom Phillips. A PF afirma que havia risco de que Rubem Dário Vilar e Jane de Souza fugissem da cadeia em que estavam em Manaus. Bruno e Dom foram mortos em junho de 2022. Os 3 executores estão presos. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e atual deputado pelo PL, Alexandre Ramagem, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de espionagem ilegal de políticos e autoridades públicas quando comandava a ABIN. A Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Brasília. Um deles na Câmara, no gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. O Procurador-Geral da República, Paulo Boné Branco, deu aval para as buscas. Agentes apreenderam 4 computadores, 6 celulares e 20 pendrives e endereços do deputado. A TV Globo apurou que entre os objetos apreendidos, há notebook e um celular da ABIN. Ramagem foi diretor-geral da ABIN no governo de Jair Bolsonaro. No pedido para autorização da investigação, a Polícia Federal afirmou que identificou uma organização criminosa que montou uma estrutura paralela na Agência Brasileira de Inteligência, com a intenção de monitorar ilegalmente pessoas e autoridades. A PF diz que o grupo usou uma ferramenta de geolocalização de celular sem autorização judicial e utilizou os dados para fazer investigações policiais sem autorização da Justiça. Segundo a polícia, o programa espião chamado First Mile, comprado pelo governo Temer em 2018 de uma empresa israelense, foi usado até o 3º ano do governo Bolsonaro. O programa permite saber a localização de alguém apenas digitando o número do celular, sendo possível fazer um histórico de lugares visitados e até criar um alerta para quando a pessoa chegasse a um determinado local. A PF aponta que esse monitoramento é ilegal e extrapola as competências da agência. Pela lei, a ABIN não pode fazer nenhum tipo de interceptação telefônica. Apenas as polícias federal e civil e o Ministério Público, sempre com autorização judicial. A Polícia Federal dividiu o que classificou como organização criminosa em 4 núcleos. Ramagem integrava o núcleo da alta gestão, formado por delegados federais que estavam cedidos para a BIM, exercendo funções de direção, e utilizaram o sistema First Mile para o monitoramento de alvos e autoridades públicas. Segundo a PF, o núcleo subordinados tinha policiais federais cedidos à ABIN, que serviam de staff para a autogestão, cumprindo as determinações, monitorando alvos e produzindo relatórios. O núcleo Evento Portaria 157 era formado por agentes responsáveis pelas diligências que resultaram na
just look at current pictures. They look so happy. And in an interview about their child, Fred said that they mostly hung out around girls, and at one point they thought they might be gay. Many trans people don't have the vocabulary yet to express their gender identity will describe what they're feeling as being gay. Also quoted as saying that they identify more with the feminine than with the masculine. This is clear proof that Kurt did not identify with the gender they were assigned at birth, and the most convincing evidence that Kurt was trans. para interesses ilícitos. A gravidade ímpar dos fatos é incrementada com um possível conluio de parte dos investigados com a atual alta gestão da BIM, cujo resultado causou prejuízo para a presente investigação, para os investigados e para a própria instituição. Entre as ações ilegais, Alexandre de Moraes cita que um agente da ABIN foi flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência do então governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, hoje ministro da Educação. Moraes também cita que numa interlocução entre agentes é possível depreender ataque às urnas eletrônicas, elemento essencial da atuação das já conhecidas milícias digitais. O ministro citou ainda o uso irregular da agência para proteger familiares e aliados do então presidente Bolsonaro. Os policiais federais destacados sob a direção de Alexandre Ramagem utilizaram das ferramentas e serviços da BIM para serviços e contra-inteligência ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, e na preparação de relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas em que o STF anulou provas. Em entrevista à Globo News, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, negou ter recebido informações da BIM que pudessem beneficiá-lo. Isso é uma história completamente fantasiosa. Eu nunca recebi relatório de ABIN para que eu pudesse ser beneficiado de alguma forma. Os próprios órgãos superiores do judiciário, tanto o STJ quanto o STF, arquivaram as investigações que existiam contra mim com fundamentos que não tem absolutamente nada a ver com a BIM paralela que vocês estão dizendo aí. Ainda na autorização da operação de hoje, Moraes destacou que as investigações mostram que a ABIN teria sido usada na tentativa de incriminar políticos e ministros do Supremo. Anotações cujo conteúdo remete à tentativa de associação de deputados federais, bem como ministros do Supremo Tribunal Federal, à organização